tá? Então, gente, vamos lá. Seguinte, nós estamos vindo aí de uma saga de compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Bioquímica realmente é uma área fabulosa, só que o estudante não pode só gostar de bioquímica, o estudante também tem que gostar de fisiologia humana, parasitologia, porque tudo, Rafael, concorda comigo, Rafael, que tudo gira em torno de bioquímica? Sim, claro, você precisa entender a composição dos seres vivos, né, a composição estrutural, o funcionamento dele, para a gente poder discutir a nível macro, né, a nível grande as coisas. Gente, olha, tudo. E, literalmente, proteínas está em tudo. Tu vai estudar sistema imunológico? Proteína. Tu vai estudar parasitologia? Proteína. Tu vai estudar um desenvolvimento embrionário de tudo aquilo que está acontecendo? Proteína. Então, hoje vocês vão ter acesso a um conhecimento que até então vocês talvez até decoraram no cursinho ou na escola. A gente quer convidar vocês a abrir a cabeça para ver o quão belíssimo são as proteínas, que, diga-se de passagem, é o composto orgânico mais presente dentro de uma célula. Isso porque existe uma infinidade de proteínas e elas executam dezenas de funções. Funções essas que são primordiais para a sua sobrevivência, tá? Nossa, Patrick, eu não sabia que proteínas eram tão importantes. O próprio termo proteínas, essa inas aí, vem por conta que ela é um composto nitrogenado, mas proteína, há um tempo atrás, alguns livros colocavam como significado, colocavam-se isso como significado, em primeiro lugar. Ou seja, algo que é em primeiro lugar, de fato, é algo que é importante. Então, você vai ter acesso hoje a uma substância, a um composto orgânico que é muito importante, tá? Então, a proteína são macromoléculas formadas por pequenas moléculas de aminoácidos. Esses textos grandes eu coloco para poder te auxiliar nos teus resumos, tá? Então, a gente está falando aí, Rafael, não de uma micromolécula, e sim de uma macromolécula. Em termos de microscopia óptica, Rafael, a macromolécula, por mais que ela seja muito maior do que uma micro, ela é fácil de ser localizada? Não, definitivamente não. A macromolécula que ele se refere não é as características visuais, né? Você não vai conseguir pegar o microscópio óptico e conseguir ver uma proteína. O que você vai conseguir ver no microscópio óptico são estruturas. Embora as proteínas, organicamente, né, quimicamente, sejam compostos grandes, ou seja, compostos macro, não são compostos visíveis nem mesmo ao microscópio óptico, né? Então, dificilmente você consegue ver até mesmo a atividade dessas proteínas, você só consegue perceber elas indiretamente. E, literalmente, proteína é o composto mais conhecido que existe, depois de... Eu coloco proteínas como primeiro, depois carboidratos, porque tudo é proteína. A gente está passando hoje pelo momento ao qual as pessoas estão criando o hábito de deixar de comer carne. Estão sendo lacto-veganos ou vegano mesmo 100%. E acabam aí deixando de comer alguns nutrientes, acabam entrando nessas dietas que são à base apenas de vegetais, mas acabam aí errando por conta de que o que estão comendo não vai suprir a necessidade que o corpo precisa. E isso está virando moda que para alguns é bons, para outros é ruins. A carne é uma fonte de proteínas, mas na verdade não existe eu comi a proteína da carne, o que você quer são aminoácidos, porque na verdade todo organismo tem proteínas que são formadas a partir do seu material genético. As proteínas que existem dentro do seu corpo, elas são feitas a partir do seu material genético. Nunca se falou tanto em biotecnologia como tem se falado hoje. Rafael é um vegetal e esse vegetal ele produz uma proteína X. Eu sou um vegetal Y eu sou um vegetal que não produzo a proteína X. Hoje, através da engenharia genética, é possível alterar o meu DNA e, a partir disso, o meu corpo passar a produzir proteínas que Rafael produz. Nós temos aí os organismos geneticamente modificados.
eu sempre digo isso, que todo e qualquer tipo de características que nós temos, elas existem por conta de fatores proteicos. Exatamente. Então, essas características, pessoal, ligado à proteína, à produção de proteínas, à expressão de proteínas, é um mundo, sabe? É um mundo tão grande que você, assim, fica abismado com o número de informações ligadas à estrutura da proteína, ligadas ao funcionamento. Às vezes a mesma proteína que muda um aminoácido desempenha funções totalmente diferentes em dois organismos diferentes. Então, as proteínas, elas têm essa característica de serem compostos extremamente importantes em diversas áreas, como a gente vai comentar agora, sobre as principais funções que essas proteínas têm, né? E uma característica química, do ponto de vista químico, é que pequenas alterações produzem grandes mudanças nas suas funções. Isso é super importante vocês entenderem. E também vocês irão entender hoje qual é essa relação do material genético com proteínas, tá? Como você pode olhar aqui nessa imagem, você viu aí algumas das principais funções das proteínas. Não são todas aqui. Eu tentei sintetizar usando algumas referências, é claro, referências de ensino médio e também referências de ensino superior, sintetizando algumas proteínas, alguma função de proteínas. Para quem está no ensino médio, geralmente não tem contato com o nome de proteína. Mas quando você vai estudar um livro de ensino superior, né, Rafael, ele traz já o nome da proteína em si, que faz aquela função. Então, nós temos aí essas funções, a gente vai comentar de uma a uma para você, contextualizando, e vocês podem estar perguntando para a gente, tá? Função homeostática. Rafael colocou muito bem na primeira aula, né, quando a gente estava falando sobre a característica de um ser vivo, e a homeostasia é o equilíbrio metabólico. Então, veja só que proteínas, elas são importantes para esse controle homeostático. É claro também aqui, pessoal, que uma função está totalmente ligada à outra. Como, por exemplo, existem hormônios que controlam toda a atividade renal, hormônios da hipófise, que literalmente são importantes para a reabsorção de água e diversos outros tipos de mecanismos que acontecem nos rins. E os rins são órgãos ligados diretamente à nossa homeostase, uma vez que regula a concentração de ureia dentro do nosso corpo e também a liberação de água e a não liberação de água. Então, toda a atividade pulmonar, batimento cardíaco, vasoconstrição, vasodilatação, proteínas irão estar participando desse processo. Exatamente. Então, a atividade fisiológica, pessoal, ela é desempenhada por ativações proteicas. Então, proteínas que estão na sua forma inativada são ativadas e essa ativação gera aí uma resposta fisiológica, né, que pode ser aí modificada pelo uso de fármacos. O que um fármaco faz, por exemplo, Patrick, a nível proteico, é nada mais, nada menos do que modificar uma função que o seu corpo já exerce. Ou modifica essa função, né, estimulando, ou inibe essa função que o seu corpo já automaticamente já faz. Temos também a função de transporte, as globinas, hemoglobina, mioglobina, diversas outras proteínas sanguíneas que auxiliam no transporte de nutrientes dentro do nosso corpo, pelo sistema circulatório, proteínas que transportam gases. Olha só, cara, eu vou citar aqui um exemplo bem para poder contextualizar para vocês. Muito se fala que a molécula de hemoglobina transporta oxigênio, só que ela transporta outros gases, né? Eu e o Rafael até costuma brincar com isso. A proteína hemoglobina, ela gosta de oxigênio até não ter monóxido de carbono. Porque quando tem o monóxido de carbono, a molécula de hemoglobina não está nem aí, não. A afinidade é muito maior, né, Rafael? O Rafael pode explicar melhor para a gente isso. Inclusive, teve um acidente na Boate Kiss, ao qual vários jovens acabaram falecendo e não morreram queimados, morreram asfixiados, justamente por essa grande facilidade que o monóxido de carbono tem de se integrar à molécula de hemoglobina. Pois é, a gente costuma até brincar com isso, que a gente diz assim, que a hemoglobina, ela tem um marido e dois amantes. O marido é o oxigênio, né, o O2, e os dois amantes é o CO e o CO2, tá?
O monóxido é o amante primário, né? Aquele cara que a hemoglobina mais gosta. E o dióxido de carbono, ele é secundário ali. É quando não tem mais nenhuma outra opção, ela capta o CO2. Mas isso que o Patrick falou realmente é verdade. A afinidade que a hemoglobina tem pelo monóxido de carbono, ela chega a ser 10 mil vezes maior que a afinidade que essa mesma hemoglobina tem pelo oxigênio. Ali no meio da hemoglobina existe um grupamento chamado de grupamento M, que na verdade é o ferro junto com algumas, a gente vai falar disso depois, mas junto com estruturas que estão ali dentro chamadas de porfirinas. Então, elas formam esse grupamento M, e esse grupamento M, o ferro, vai sofrer um processo de oxidação e vai captar ali o monóxido de carbono. Como o monóxido de carbono tem uma afinidade maior, mesmo você tendo monóxido e oxigênio nas mesmas quantidades, a hemoglobina prefere se ligar ao monóxido. E aí eu sei que sempre vem essa pergunta: tio Rafas, mas e se eu aumentar a concentração de oxigênio, eu consigo reverter essa afinidade? Em alguns casos, sim. Mas em outros, chega a ser, dependendo da quantidade, né, da diferença de concentração entre o monóxido e o oxigênio, chega a ser impossível reverter do ponto de vista clínico. O paciente chegou asfixiado com monóxido de carbono, se você quiser reverter dando aporte de oxigênio, dependendo da concentração que ele recebeu, é bem complicado a gente reverter com oxigênio. E respondendo aqui a Lorena, Patrick, você pode sim ser vegano, buscando a proteína em outros alimentos. Pode sim, você pode buscar ali. A questão é você saber quais as proteínas você está ingerindo de acordo com os alimentos que você está consumindo, tá? Você precisa ter esse balanço. E aí você precisa conhecer muito bem a alimentação que você está tendo. Se você não conhecer essa alimentação, como eu já disse aqui ontem, o ideal é que você vá ao nutricionista para ele ver quais são os principais alimentos que você precisa ingerir. Não utilizem o Dr. Google, galera. O seu corpo, ele é único, tá? Às vezes o que deu uma dieta que deu certo para alguém, um estilo de vida que deu certo para alguém, pode não dar certo para você, tá? Fica essa dica aí. Função catalisadora, que aí a gente entra no grupo das enzimas. E quando se fala em enzima, geralmente lembram das enzimas do sistema digestório, protease, amilase e outra infinidade de enzimas que estão ali atuando sobre substratos específicos. A gente não vai falar agora disso, porque vai ter um momento só para enzimas, mas são catalisadores. O que significa? Eles auxiliam na velocidade da reação. Rafael vai estar comentando também aí se as enzimas elas diminuem ou aumentam a ativação de uma reação. Mas, de forma geral, as enzimas elas auxiliam e aceleram as reações químicas, tá? Então, essa é a função catalisadora. Função estrutural, como o próprio nome diz, compondo organismos. Nossa, cara, tem organismos aí que literalmente são proteínas, tá? Tem estruturas do nosso corpo complexas que são proteínas puras. E saber disso é importante, porque às vezes quando se fala em questão estrutural, só lembra de lipídio ou carboidrato. Só que grande parte da nossa membrana plasmática tem proteínas que integram nossa membrana plasmática e estão na composição de membranas, de organelas e de diversas outras moléculas. Exatamente. Né, falando sobre essa questão estrutural também, diversos organismos, né, como o Patrick mencionou, dependem dessa estrutura proteica para conseguir executar suas funções, sejam elas enfim, de defesa ou funções de estruturação mesmo. Nós, por exemplo, precisamos de proteínas estruturais ligadas aos músculos, por exemplo. A contratilidade depende de proteínas estruturais. Então, né, essas estruturas precisam acontecer. E a proteína, ela é totalmente boçal com relação a pH, a concentração de substratos, no caso de uma enzima, a questão também de temperatura, porque qualquer coisa pode alterar a estrutura de uma proteína, a gente vai estar comentando aqui, e vai comprometer totalmente o corpo daquele organismo ou a não existência daquela proteína e, consequentemente, uma disfunção no corpo. Função endócrina, para quem não lembra ou esqueceu, sistema endócrino, sistema que é especialista em produzir hormônios. Hormônios são mensageiros químicos.
Os hormônios, eles dizem o que é que uma célula tem que fazer. Ou, literalmente, dizem qual proteína tem que ser feita por aquela célula. Então, tem hormônios de natureza proteica e tem hormônios de natureza lipídica. E tem hormônio que é proteína, tem hormônio que é só um peptídeo mesmo, pequenininho, tá? Como a insulina aí, que é bem pequenininha. Então, a função endócrina, aí, para quem não sabia, tem muitos hormônios que a sua natureza é proteica. Exatamente. Quase a maioria dos alimentos, enfim, das moléculas que a gente conhece, elas têm ou uma proteína regulando a sua expressão, né, sua função, ou elas são derivados proteicos estruturalmente. Entendeu? Função receptora. Então, se vocês acham que todo e qualquer tipo de molécula entram dentro de uma célula, não é bem assim, tá? Existem proteínas que literalmente se encontram na nossa membrana, que isso aí vai de encontro aí com o glicocálix, aonde o glicocálix é uma glicoproteína ou lipoproteína, que são receptores. Ou seja, para poder entrar dentro da célula, tem que ter afinidade com aquela estrutura para poder permitir ou a entrada ou até mesmo a saída, tá? E até Rafael, né, que Rafael que trabalha com medicamentos, sabe que tudo consiste à base de recepção, né, Rafael? Um componente, um fármaco não vai entrar dentro de uma célula se aquela substância não tem afinidade com aquela célula. Exatamente, tem que existir. Os receptores de fármacos que a gente conhece, eles são receptores proteicos, eles são proteínas. Podem ser ou proteínas transmembrana, que são aquelas que ultrapassam a membrana plasmática, ou podem ser proteínas intermembranas, ou seja, estão apenas fora, seja ela externa, seja ela interna, beleza? Nossa, Patrick e Rafael, esse monte de função de proteína, a gente está aqui só contextualizando. Claro que para quem vai fazer uma prova de vestibular, por exemplo, isso não vai cair, né? Isso aqui é para vocês aprenderem, galera. Aprender um negócio. Exemplo. Contração muscular. Cara, a célula muscular é um miócito e dentro do miócito tem um complexo proteico muito belíssimo chamado de miofibrila. E essa miofibrila, ela nada mais é do que linhas de proteínas, a actina e a miosina, aonde uma desliza sobre a outra e possibilita que você contraia os seus músculos. Então, veja aí a questão do quão importante é proteínas para a contração muscular, né, Rafael? Exatamente. Se você não tiver elas, infelizmente você não vai conseguir executar a sua contração muscular e seus músculos vão literalmente parar, né? Você vai parar mesmo, não vai ter o que fazer. O reconhecimento e a função receptora são semelhantes, então ela também vai atuar no reconhecimento. Importante demais para a nossa nutrição, aí entra a pergunta que a Amada fez aí. Algumas pessoas que entram em algumas dietas restritas acabam tendo que tomar alguns suplementos, tá? E alguns desses suplementos aí podem até ter muitos aminoácidos, e aminoácidos esses que vão ser importantes para a pessoa poder formar as suas proteínas. Rafael vai estar daqui a pouco falando os prós e os contras para quem utiliza esses compostos aí nitrogenados. Porque, ó, pessoal, entendam, proteína é um composto nitrogenado. Já antecipando aqui para vocês uma coisa, a ureia, galera, ela existe por conta de proteína, tá? O ciclo da ureia, que é a formação da ureia, do ácido úrico ou da amônia, que são 3 compostos nitrogenados, esses 3 compostos nitrogenados, eles surgem a partir do excesso de aminoácido no corpo de uma pessoa. Aquela doença que ontem perguntaram, Rafael citou a gota vem justamente desse excesso de aminoácido ou também disfunção metabólica, onde o ácido úrico, que é uma substância que nós produzimos em menor quantidade, isso quem faz mais são as aves, nós fazemos mais a ureia, então o ácido úrico acaba ficando entre as articulações e a pessoa sente essas dores. Então veja o quanto comer proteínas é importante, mas tem que sempre manter uma dieta balanceada. Não pode sair por aí comendo tudo de toda hora, não. Exatamente. Você não pode estar
Né, tudo de uma vez. O povo também tem isso, né, bicho? Come tudo que vê, assim, nem se certifica se tem. A gente tá passando por isso, nem se certifica se tem respaldo para comer o negócio, né, cara? Aí você acaba tendo uma doença chamada de proteinúria, que é quando as proteínas começam a degradar não, né? Forçar os seus rins e elas começam a sair pela urina. Só que assim, ó, a gente tá falando de nutrição e geralmente quando fala em nutrição só fala em alimentação, comer, comer, comer. Só que não é bem assim, tá? O seu corpo também precisa passar por momentos de jejum para poder o glicogênio ser utilizado, você utilizar, dar a oportunidade de ter o corpo fazer uma desintoxicação, liberação de eliminação de radicais livres, e até mesmo também diversas outras funções do teu corpo funcionam quando você está em jejum. Então, o jejum também é algo importante que a gente também tem que aprender a fazer, tá? Se você pode pesquisar aí, e tem pessoas que têm uma vida, comem normal todos os dias, mas também, Rafael, tem aquele momento de jejum. E o jejum, pessoal, é justamente aquele intervalo. Eu almocei meio-dia, vou comer novamente, sei lá, às 8 da noite. Então, esse intervalo de tempo é um jejum. Ali tu vai estar utilizando diversos carboidratos provenientes de glicogênio, conversão de gordura em glicose, e a proteína vai estar lá, auxiliando todo esse trabalho. Exatamente, proteína. Gente, proteína é tudo. Bota isso na sua cabeça. Tudo é proteína. Tudo é proteína. Tudo é proteína. Tudo tem uma proteína no meio. Pronto. Resumindo, tudo. Reparo, no caso aí, quando você se corta, as células se dividem por conta de proteínas, diversas proteínas estão atuando lá na divisão celular, e defesa. Nossa, o que são os anticorpos? Os anticorpos são proteínas, tá? São proteínas sinalizadoras que vão lá, sinalizam o antígeno para poder a tua célula, o macrófago ou outra célula do sistema imunológico, ela atuar na eliminação desse composto. Rafael, quando for falar sobre coronavírus, eu nem posso dizer esse nome, vou usar um coronga. Quando o Rafael for falar do coronga, Rafael pode mencionar aí os anticorpos, aí o IgM e o IgG, que fazem parte aí dos diagnósticos dessa doença, tá? Então aqui você viu de forma geral função de proteína. Comenta aí quem tinha dúvida com relação a alguma dessas funções, tá, pra gente? Ok? Bom, agora é o seguinte, as proteínas são feitas de aminoácidos. E rapidamente aqui, brevemente para vocês, as pessoas pensam que só a proteína em si tem a função. Mas os aminoácidos que formam as proteínas, eu vou estar dizendo aqui o nome deles e a quantidade, os aminoácidos, pessoal, eles têm funções individuais. Eu vou estar dizendo aqui, Rafael vai mencionar para você como mais ou menos isso acontece. Com Rafael, transmissão de impulsos nervosos. Aí eu tenho aí o glutamato, o aspartato e a glicina. Ó, os próprios aminoácidos, eu vou além, tá? Existem outros aminoácidos que a gente vai comentar depois, que, por exemplo, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que também é um aminoácido, tá? E o detalhe, gente, ele é um aminoácido não essencial, ele não participa da formação de proteínas. Então, esses aminoácidos, eles participam diretamente nesses processos de impulsos nervosos. E à medida que nós vamos envelhecendo, esses impulsos nervosos, eles podem estar diretamente ligados a esses impulsos nervosos, como eles vão diminuindo ao longo do tempo, eles podem, em alguns casos, isso não é comprovado, mas a gente já tem mais ou menos uma noção, Patrick, de que isso acontece pela redução desses aminoácidos ao longo do tempo, acredita? Olha só o que Rafael falou. Para quem já tem mais ou menos sabe, 20 aminoácidos fazem parte da composição de proteínas. Anote isso. Mas nem todo aminoácido compõe proteína, tá? Pode ser só ele em si tem uma função. Produz aminas biogênicas, como a serotonina e a histamina. Nossa, Rafael, serotonina que é um neurotransmissor, cara. Exatamente, serotonina é um neurotransmissor, né? Que durante muito tempo o pessoal falava que a serotonina era a molécula da felicidade, né? A molécula da felicidade. Aí a galera já ouviu falar, acredito que todo mundo já ouviu falar em fluoxetina, né?
Então, a fluoxetina é um medicamento que inibe a degradação, entre aspas, tá? Na verdade, é a recaptação, mas a degradação da serotonina. E aí percebeu-se que quando isso acontece, as pessoas ficam mais felizes. Aí é utilizado no tratamento de depressão. Olha só. Precursores de cetoácidos que são formados a partir do metabolismo, e a proteína acaba aí sendo precursor de cetoácido, Rafael. O que seria um cetoácido de uma maneira bem simplificada para essa galera? Cetoácidos, eles são produzidos quando a gente está com fome. Né? A gente tá com fome, só que tem essa cetoácido, por isso que a gente fica com mau hálito, tá? Na verdade, é um indicativo de que você precisa ou se alimentar ou quebrar glicogênio, que são suas reservas de glicose. Transporte de grupos aminas. Aí é que tá, pessoal. Ó, durante o ciclo da ureia, nós temos as desaminações e as transaminações. Um aminoácido, ele é feito a partir de outro aminoácido, porque, na verdade, o que é bem importante mesmo é o agrupamento amina, que a gente vai estar mostrando. Vai estar aqui já a fórmula geral de um aminoácido, a gente está começando logo a falar as suas funções, mas os aminoácidos, eles são formados a partir de outro aminoácido, tá? E essas transaminações, que é o transporte do grupo amina para um composto que até então não era um aminoácido, isso acontece constantemente no seu corpo. Então, eu retorno a falar que aminoácidos e proteínas estão ligados diretamente ao ciclo da ureia, tá? Produz glicose, uma vez que os aminoácidos, eles podem... Na verdade, não é o aminoácido em si, mas peptídeos também. Eles podem entrar em processo de gliconeogênese, que é o processo de produção de glicose a partir de um outro composto. E aminoácido, ele pode ser convertido em glicose a partir de um processo de gliconeogênese que acontece em nossas células. Tudo isso para poder manter a glicemia e a energia ideal dentro do teu corpo. Aminoácidos também produzem nucleotídeos, então os nucleotídeos também vão ter em sua composição aí derivados de aminoácidos, e a principal função são componentes de proteínas, que isso todo mundo já sabe. Agora você está vendo aqui na imagem a fórmula geral de um aminoácido, Rafael. Então o que é que nós temos aqui nessa fórmula geral? O que significa dizer que é geral, Rafael? Significa dizer que todos os aminoácidos, eles têm pelo menos essa estrutura em específico. Ou seja, os aminoácidos formadores de proteínas, eles têm essa estrutura em comum, tá? Essa estrutura em comum, ou seja, um grupamento carboxila, que eu já falei para vocês ontem, tá? Não precisa não, pode deixar sem o ponteiro mesmo. Eu tô conseguindo tirar, eu tô querendo tirar isso aqui que não tá saindo. Só dá um clique, meu jovem, pronto. Jovem. Então, ó, a gente tem o grupamento, isso, o grupamento amino e o grupamento carboxila, tá? Então, são dois grupamentos. Uma característica importante, pessoal, é que os aminoácidos, eles são moléculas anfipróticas. Tu não sabia disso? Anfipróticas? Exatamente. Elas são ácidas e básicas ao mesmo tempo. Elas têm um grupamento ácido carboxílico e tem um grupamento amino, beleza? E isso faz com que esses grupamentos deem ao aminoácido, Patrick, uma característica de ser tamponante. Ou seja, ele tanto consegue ali, dependendo do aminoácido, ter a sua atividade em meio básico ou em meio ácido, dependendo do aminoácido, tá? Mas, em suma, todos os aminoácidos têm um grupamento amino e um grupamento carboxila, que a gente chama isso de fórmula geral dos aminoácidos. Vocês estão vendo aquele Rzinho, né? Esse Rzinho é o radical. É justamente ele que é modificado nos aminoácidos. Então, cada aminoácido que modifica o radical gera um aminoácido diferente. Beleza? E o carbono é um carbono quiral, porque tá ligado, ele se liga a 4 elementos químicos diferentes, tá? Exatamente. Tem um carbono assimétrico, exceto na glicina. Que a glicina não. A glicina é o único aminoácido que não tem carbono assimétrico. Ontem a gente falou acerca de D e L na fórmula, na geometria da molécula. A gente não vai mais falar sobre isso, mas nós também temos aminoácidos no formato L e aminoácido no formato D. Então você vê aí que tem, isso daí influencia até na formação
de uma proteína, tá? E os aminoácidos, pessoal, eles se ligam, tá? O grupo carboxila de um aminoácido se liga ao agrupamento amina de outro aminoácido. Isso tem nome. Eu vou mostrar aqui para vocês o nome de uma proteína muito linda, maravilhosa. Então, por exemplo, ó, eu tenho o aminoácido P. Esse aminoácido P, ele se ligou por meio de uma ligação chamada de peptídica. Eu vou colocar ela aqui de uma forma mais química. Mas esse aminoácido P, ele se liga ao aminoácido A. O aminoácido A se liga ao aminoácido T. O T se liga ao aminoácido R. O R se liga ao aminoácido I. E o aminoácido I se liga ao aminoácido C. E o C se liga ao aminoácido K. E nós temos aí uma proteína com a sequência Patrick. Diga-se de passagem, a proteína mais linda da face da Terra. Patrick, então, a sequência de aminoácidos é importante. A sequência de aminoácidos é que vai dizer o que é aquela proteína. Para vocês terem uma ideia, tem doenças que a mera substituição de um aminoácido pode provocar uma doença. No caso da anemia falciforme. Não é isso, Rafael? A substituição de 2 aminoácidos acaba fazendo com que a forma da molécula de hemoglobina, ou melhor, a hemácia em si, ela fique em formato de foice. Então, as sequências de aminoácidos, elas são bem específicas. E isso nós chamamos de interação estereoespecífica, que é a ligação peptídica, que Rafael vai mencionar para vocês como é que ela acontece. Beleza. Ó, só para a galera saber aqui, tá bom? A gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Não se preocupem. Deixem as perguntas aí que a gente vai responder. Que no final a gente vai falar sobre tudo. Vamos lá. Então, os aminoácidos, quando eles se ligam através do grupamento, que a gente chama de grupamento carboxiterminal, beleza? E grupamento aminoprimário. Então, esses grupamentos vão interagir entre si, beleza? E a partir desse momento vai ocorrer a saída de água. Então, toda vez que uma ligação peptídica se forma, sai água da molécula. E aí, todos os aminoácidos, eles são ligados através dessa ligação. E uma característica super importante do ponto de vista da química, tá? O Enem já cobrou isso. E aí, para vocês lembrarem, toda vez que 2 aminoácidos se ligam, eles vão formar uma função orgânica chamada de... Duvido tu acertar. Amina? Qual é o nome da função orgânica? Não lembro. Toda vez que eu tenho um nitrogênio ligado a um C duplo O, eu tenho uma amida. Olha que legal. Amida. Eu falei amina. Foi fácil. Foi perto. Então, esse erro de Patrick é um erro muito comum. Beleza? É um erro muito comum. O que é que acontece? Os aminoácidos, eles têm essa característica de, quando se ligarem, formarem um grupamento amida. O que é o grupamento amida, tio Rafas? É o nitrogênio ligado a um C duplo O. Beleza? Então, a ligação entre os aminoácidos acontece. O grupo amino de um aminoácido se liga ao grupo carboxila de outro aminoácido. É uma síntese, portanto, é uma síntese por desidratação, porque está havendo a perca de uma molécula de água. Aqui você pode ver na imagem 2 aminoácidos se ligando e formando o que nós chamamos de dipeptídeo, tá? Dipeptídeo. Ontem a gente falou sobre a união de 2 monossacarídeos. Quem é que lembra qual é o nome da união de 2 monossacarídeos? Então, nós temos a união de 2 monossacarídeos que vai formar um... Eu até esqueci já o nome, Rafael. Da união de 2... Disacarídeo. Disacarídeo. Então, nós temos o disacarídeos e nós temos aqui um dipeptídeo, que é a união aí entre 2 aminoácidos, tá? Então, nós temos dipeptídeos, tripeptídeos, e aqui nesse quadro a gente vê aí os principais 20 tipos de aminoácidos. Quando eu estava estudando para passar numa seleção de mestrado junto com o Rafael, eu cheguei a decorar o nome dos 20 aminoácidos, tanto essenciais como não essenciais. Eu cheguei a decorar o nome de todos os aminoácidos, mas eu não senti nenhuma importância em saber o nome deles.
Às vezes você só sabe que é um aminoácido. Histidina é um aminoácido, mas, Patrick, me lisa aí o nome dos 20 completo. Não, aí é mais complicado, né, Rafael? Bom, eu terminei o mestrado em bioquímica, estou fazendo doutorado. Se você me perguntar, eu não sei não. E isso foi falado no doutorado várias vezes. Ó, gente, você não precisa aprender isso não. Para isso que existe o livro, você tem que olhar para o livro para saber quais são os aminoácidos. Tem os aminoácidos. Então tem uma alanina, arginina, aspargina, ácido aspartico. Agora, tem uma coisa importante acerca dos aminoácidos, galera, que eles têm diferentes grupos aqui, só para vocês verem que existem vários radicais nesses aminoácidos. Brevemente, Rafael vai comentar só essas nomenclaturas para você perceber que cada radical é diferente em cada aminoácido, o que vai caracterizar, inclusive, as ligações que vão acontecer na estrutura secundária da proteína, que vai acontecer justamente entre os radicais, e o quanto esses radicais eles são importantes, Rafael. Beleza, isso já responde à pergunta do Emerson. O Emerson falou assim, tio, tem 3 tipos de aminoácidos. Na verdade, Emerson, tem bem mais. Ó, os aminoácidos eles podem ser classificados, na verdade, eles são classificados de acordo com as cadeias laterais. Isso é muito difícil quando você vê no livro, porque o que é a cadeia lateral? Na verdade, a cadeia lateral é aquele grupamento R. Lembra que eu falei para vocês lá na estrutura básica? Então, de acordo com o grupamento R, esse grupamento pode ser cíclico, esse grupamento pode ser positivo, esse grupamento pode ser polar, esse grupamento pode ser apolar. Então, muito cuidado para vocês não confundirem essa classificação estrutural dos aminoácidos. Não, é isso que eu ia falar agora, Emerson. Muito cuidado para vocês não confundirem. Classificar o aminoácido é quando a gente classifica de acordo com a estrutura química dele, beleza? E essa estrutura química está ligada a quem, tio Rafa? Está ligado à sua cadeia lateral. E quem é a minha cadeia lateral, tio? É o grupamento R que a gente falou lá naquele iniciozinho. Essa classificação que você está me pedindo é a classificação funcional dos aminoácidos. Aí eles são classificados em essenciais e não essenciais. Alguns livros colocam aminoácidos naturais, que são os aminoácidos não essenciais, que participam, por exemplo, de aspectos nervosos, como eu comentei, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, o PABA, que é o ácido para-aminobutírico, a própria serotonina, beleza? Então, os aminoácidos essenciais são aqueles que participam da formação de proteínas ativas no nosso organismo. Os não essenciais são aqueles que não participam dessa atividade. Mas isso não quer dizer que eles participem de algum processo importante. Eu prefiro que você classifique assim, Emerson, para ficar mais fácil o seu entendimento. E a classificação estrutural dos aminoácidos está relacionada àquilo que eu falei, a presença ou as características dos grupamentos R ou das cadeias laterais dos aminoácidos, beleza? E detalhe, né? Quando você se alimenta, a sua alimentação ela é importante para pegar esses aminoácidos essenciais que poderão estar na composição de suas proteínas, tá? Porque, na verdade, o que diferencia uma proteína da outra são 3 coisas. O tipo de aminoácido, a sequência de aminoácidos e a quantidade de aminoácidos. O tipo, a sequência e a quantidade. Isso não está no slide, mas eu queria muito que vocês anotassem. O que diferencia uma proteína da outra? É a função? Beleza, mas o que é que tem de diferente? O tipo de aminoácido é diferente, pode ser diferente. A sequência pode ser diferente e a quantidade pode ser diferente. E vão existir diversos radicais. Esses radicais vocês não precisam decorar, saber disso, mas saber que quimicamente são diferentes. Tem interações hidrofóbicas, ligações de hidrogênio, de pontos de sulfeto, presença de grupamentos carboxilas, presença de amina. Olha só, radical que além do grupamento amina, né, Rafael? Além do grupamento amina, no próprio radical vai ter outro grupamina. Então, também vai fazer parte desses radicais. Beleza? Exatamente. Bom, e aqui nós temos alguns exemplos de peptídeos que são bem conhecidos, como a angiotensina ou angiotensina. Tensina. Que é importante demais. Quem já ouviu falar aí no ciclo da renina, angiotensina, como é o resto?
Angiotensina, macho. Regina, não, Regina, renina, Renina, angiotensina, angiotensina, aldosterona. aldosterona. Ó, o nome foi complicado. Eu já gravei aula sobre isso no canal, mano. E é muito legal porque esse ciclo ele é importante para a regulação da pressão arterial, tá? Nós temos a Exatamente. ocitocina, que é um hormônio importante aí para a contração do útero no momento do parto. E há quem diga também que a ocitocina é o hormônio da felicidade, né? Olha só, é um peptídeo. Nós temos o ADH, que também é chamado de vasopressina, que é importante para reabsorção de água, reabsorção de Você água. sabia que existe dois ADHs? Tu não sabia disso. Não sabe, tô sabendo agora. Existe um Dois ADH, ADH. existe um ADH no fígado, que é a aldeído desidrogenase, que ela é sobrecarregada quando você toma cana. Por isso que ela é responsável pela produção do formol, que é um dos metabolismos do álcool. Por isso que você tem ressaca. Não bebam, colegas, não bebam, tá? Não bebam, tá? Patrick, a partir de quantos aminoácidos eu posso categorizar isso como proteína? Cara, isso aí já é uma temática que é discutida em livros. E você vê em livros que é mais de acima de 10 mil peptídeos. Você vê livro que, sei lá, mil aminoácidos já é uma proteína. Então, esse questionamento ele não soma, não contribui, não, tá? Mas os peptídeos vão ter funções importantes, tá? Não, Emerson. Os peptídeos, eu tenho que responder isso. A gente erra. Os peptídeos são grupamentos pequenos de aminoácidos. Beleza? É porque assim, a gente caracteriza a proteína de acordo com o número de aminoácidos. Quando tem uma quantidade pequena de aminoácidos, a gente chama de peptídeo. Aí tem peptídeos que são ativos, que funcionam que têm funções específicas, como as proteínas, tá? Mas os peptídeos, eles não ligam os aminoácidos para formar a proteína, não. Os peptídeos é uma quantidade de aminoácidos ligados pequena. Aí se convenciona em alguns lugares, sei lá, a partir de 10 mil, a gente tem uma proteína, entendeu? A partir de 10 mil aminoácidos. Mas isso varia de livro para livro. Beleza? E nós também, também, eu acho que eu coloquei aqui nas imagens, mas a gente também vai ter peptídeos ligados a outras moléculas. Como, Sim. por exemplo, o peptidoglicano, que faz parte da parede celular de bactérias. E você vê que vão existir diversos tipos de interação de aminoácidos com outras moléculas, tá? Bom, deixa eu ver aqui, dando aqui continuidade. Temos a peptidiotransferase, que também é um peptídeo importante para a transferência de alguns tipos de agrupamento, ok? Agora aqui eu queria que vocês prestassem bem atenção. As perguntas podem ir falando, proteína, o aminoácido é aquilo que eu expliquei para vocês, as funções são aquelas, mas eu queria esclarecer de uma vez por toda, rapidamente aqui, só uma prévia de como acontece a produção de uma proteína. A gente vai falar sobre isso semana que vem com mais detalhes, viu? De trincas, de códon, de anticódon. Aqui é para tu ter uma visão geral do como é fácil a produção de uma proteína. Então acompanhe comigo. Para poder acontecer a produção de uma proteína, uma mensagem deve vir para o citoplasma, em células eucariotas, é claro, aonde essa mensagem diz exatamente quais aminoácidos irão formar a proteína. Patrick, qual é o nome dessa molécula? RNA mensageiro. Tem outros tipos de RNA, mas vamos devagar. O nome dessa molécula é RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, ele pegou essa mensagem da onde? Do DNA. O DNA tem tem segmentos específicos, e esses segmentos específicos, eles carregam a informação sobre qual sequência de aminoácidos vai produzir aquela proteína específica. Então, em um processo chamado de transcrição, a molécula DNA produz uma molécula de RNA mensageiro. Ela vai para onde? Ela vai para uma organela chamada de ribossomo. O ribossomo, que literalmente é a base de proteínas, ele vai fazer a união, ele vai auxiliar na tradução dessa mensagem para poder unir os aminoácidos, que, diga-se de passagem, a união vai acontecer dentro deles. E onde é que estão esses aminoácidos? Estão no citoplasma. O citoplasma tem diversos aminoácidos dispersos.
E quem é que vai pegar esse aminoácido e levar ele lá para o ribossomo? O RNA transportador. Então é tudo muito simples. O RNA mensageiro, ele vai para o ribossomo, ele é traduzido e o ribossomo começa a chamar os aminoácidos. Quem vai transportar o aminoácido? O RNA transportador. Eu vou estar falando na semana que vem o que é um código genético degenerado, mas isso aqui não vem ao caso, é só uma visão geral aqui da coisa. Então eu tenho aqui aminoácido N, P, A, O, K, E, R, C, L, T. Tu vai ter diversos tipos de aminoácidos aqui. Então, a mensagem, quando chega no seu ribossomo, diz exatamente qual é a sequência de aminoácidos que vai ser formada. Então, acontece a decodificação dessa mensagem, chamada de tradução, o nome disso, eu vou estar falando disso melhor semana que vem, e começa, atenção, aminoácido P, venha para o seu ribossomo, aí ele vai, aí quem vai transportar ele? O RNA transportador, tá? Atenção, aminoácido A, aí vai o A, aminoácido T, vai o T, aminoácido R, vai o R, aminoácido I, vai o I, C, vai o C, K, e os RNAs transportadores vão transportando esses aminoácidos, tá? Eu vou estar explicando semana que vem se um mesmo aminoácido pode ser transportado por diferentes tipos. Eu vou dizer já agora, um mesmo aminoácido ele pode ser transportado por mais de um tipo de RNA transportador, mas um RNA transportador só pode transportar um tipo de aminoácido. Mas esses transportes vão acontecendo e levando os aminoácidos para o seu ribossomo. Aí a proteína ela é formada por vários aminoácidos, ó. Perceba que eu não estou colocando, isso o Rafael vai explicar daqui a pouco, eu não estou colocando de forma circular, galera. Estou colocando de forma linear. E isso tem uma explicação para isso, tá? Aminoácido L, aminoácido I, aminoácido N, aminoácido D e aminoácido O. Formou a proteína Patrick lindo. Essa proteína não foi formada ainda. Aí é a sequência de aminoácidos que vai compor aquela proteína. Essa estrutura inicial, a sequência inicial de aminoácidos, nós chamamos de estrutura primária. Então, o que é uma estrutura primária de uma proteína? É a sequência de aminoácidos que formam aquela proteína. Se o aminoácido N estivesse no começo e o P estivesse atrás, aí já seria uma outra proteína, tá? Porque a sequência, ela é bem específica. Então, estrutura primária, sequência de aminoácidos que formam a proteína. Rafael, explica pra gente aí, estrutura secundária, terciária e quaternária, que nascem a partir da estrutura primária. Beleza. Então, ó, vocês viram lá atrás que a sequência de aminoácidos vai formar a proteína, beleza? Só que essa sequência, ela não é linear. Os aminoácidos, imagine que a própria célula ela é globular, né? Ela é uma esfera. Então, o que acaba acontecendo? Esses aminoácidos, eles vão formando interações internas. E aí a proteína vai se dobrando, beleza? A primeira dobra que ela dá é como se você tivesse a linha, beleza? Quando você faz o U, é a primeira dobra, beleza? Essa primeira dobra a gente chama de estrutura secundária. A primária era a sequência de aminoácidos, primeira dobra, estrutura secundária. Se por algum motivo essa proteína começar a fazer mais dobras do que só uma, a gente vai ter uma estrutura terciária. A maioria das vezes, gente, estrutura terciária é uma estrutura globular. É como se fosse um menino aprendendo a escrever, sabe? Ele bota o lápis assim num ponto e começa a rodar. Pronto, é uma estrutura globular. Aquilo está explicando para a gente que os aminoácidos estão interagindo entre si. E essas interações é justamente o que dá a característica da estrutura da molécula, da proteína. E a estrutura quaternária é quando eu tenho duas ou mais proteínas que elas se associam para formar uma só. Então você tem o que nós chamamos de cadeia polipeptídica. São várias proteínas, digamos assim, né, que se associam para formar uma única, beleza? Então, de novo, proteína linear, lineazona, estrutura primária, sequência de aminoácidos. Dobrou um pouquinho porque os aminoácidos aqui interagiram entre eles. Imagine que você... Tá, vou pegar aqui, ó. Pronto, vai ficar mais fácil, Patrick. Ó, o professor improvisa na hora. Olha pra cá. A folha de papel assim, ó,
a folha de papel assim, estrutura linear, sequência de aminoácidos, beleza? Dobrou um pouquinho, estrutura secundária. Detalhe, Rafael, essa dobra, essa interação aí acontece entre os radicais, tá? É Exatamente, entre os mantida pelos radicais dos radicais. exatamente, entre os radicais dos aminoácidos, beleza? Ó, primeira dobra, secundária. Virou uma bola, terciária, beleza? Se eu pegar aqui outra proteína e colocar aqui perto, aí eu tenho uma estrutura quaternária. Tu não dá uma explicação dessa, cara. A Eu secundária sei. também vai variar, pode ser alfa-hélice, dependendo da forma que ela fique, ou beta-folha, quando fica mais enrijecida. A estrutura terciária, essas proteínas também são mantidas através de ligações específicas, tá? A estrutura secundária, ela é mantida por ligações, por pontos de hidrogênio e diversas outras ligações. Também tem pontos de sulfeto. A terciária vai assumir uma conformação, muitas proteínas têm estrutura terciária, tá? E a quaternária são proteínas gigantescas. Aí eu tenho proteínas globulares, que são proteínas solúveis em água, eu tenho proteínas fibrosas, que são proteínas que são insolúveis em água. Agora, uma coisa que pode acontecer, pessoal, é a proteína sair de uma estrutura terciária ou quaternária e voltar a ser uma estrutura primária, que é o que nós chamamos de desnaturação proteica. Rafael mencionou uma vez numa aula algo bem interessante. A mulher, ou o homem também, tanto faz, nós, quando vamos escovar o cabelo, a temperatura, ela desnatura a proteína do cabelo, que faz com que ele fique retinho na estrutura, digamos que primária. Só que vários fatores, né, também estão ali inseridos. Então, a temperatura, ela é importante, ela influencia, ou melhor, na desnaturação da proteína. Então, se está muito quente, o nosso corpo ele pode desnaturar, a temperatura em si pode desnaturar nossas proteínas, o que vai levar à morte da proteína, porque tem muita proteína que não consegue voltar à estrutura que estava antes. Então, Patrick, quando uma proteína desnatura, ela volta a ser qual estrutura? Primária. Tá? Ela volta a ser primária, então, dependendo da proteína, ela pode morrer e se desintegrar, mas tem proteínas que podem voltar a ser o que estava antes. Ok, Rafael? Exatamente. Um mito que a galera tem é que depois que uma proteína desnatura, ela não volta à sua conformação anterior. E pode voltar sim, viu? Uma proteína pode voltar sim. E uma coisa que a Emerson mencionou aqui, quebra de ligações de hidrogênio. Não só de ligações de hidrogênio, existem outras ligações intermoleculares, como, por exemplo, ligação de Van der Waals, forças de London, são sempre forças muito fracas que são quebradas. Então, quando a mulher passa a pranchinha no cabelo, essas ligações são quebradas. É quando ela vai para a água, que a água molha, essas interações eletrostáticas, como a água é polar, né? Ficam no cabelo, e aí o cabelo, que nem diz aqui no Ceará, não sei como é aí, aqui encriquia. Fica igual o cabelo de Patrick, bem lisinho. Bom, sabendo disso, sabendo já a função de proteína que elas fazem, um clássico exemplo de proteínas são as enzimas. As enzimas são catalisadores moleculares, químicos, que aceleram reações químicas. Rafael, que trabalha com enzima, vou deixar essa parte aí com ele totalmente, para ele finalizar essa aula aí de hoje. Tem mais aqui 2 slides, explicando para você o que é que uma enzima faz, como é que ela contribui numa reação química. Eu sei que vocês sabem que na digestão tem um monte de enzima. Vamos lá, o que acontece? As enzimas, elas são proteínas, e aí a gente entra naquele jargão que eu preciso que todos vocês lembrem. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, tá? Então, as enzimas, elas têm características catalisadoras. E aí, quando a gente fala de características catalisadoras, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é que essas proteínas aumentam a velocidade das reações, beleza? Só que outras características precisam estar inseridas nas enzimas para que elas funcionem como catalisadores. São elas, primeiro, ela não pode interferir no equilíbrio químico da reação. O que seria isso, tio Rafas? Ela nem pode deslocar uma velocidade maior para os produtos, nem para os reagentes. É o primeiro ponto. O segundo ponto,
as enzimas, elas não podem ser consumidas. Então, se houver o consumo de uma enzima, essa enzima, ela não é um catalisador, ela é um reagente, beleza? Terceiro ponto. Tio Rafas, a reação acontece sem a enzima? Acontece. Só que existem reações que acontecem sem ação enzimática que elas são inviáveis. Vou dar um exemplo para você. Nós não teríamos condições de digerir uma carne em 10 dias. Mas se não houvesse enzimas como a pepsina, por exemplo, essa carne seria por si só digerida, ela entraria em degradação naturalmente. Porém, seria inviável. Beleza? Quarto ponto, né? Quarto ponto já que eu vou falar. As enzimas, elas são específicas. E por serem específicas, elas reagem com determinados tipos de substratos. E aí nós vamos entender mais ou menos, né? Mais ou menos não, nós vamos entender como funciona a questão de enzima-substrato, essa interação, ok? E por último, pessoal, eu preciso dizer para vocês que do ponto de vista químico, as enzimas, elas diminuem a energia de ativação de uma reação. Você vai dizer assim, peraí, professor, agora eu fiquei doido. Mas é isso mesmo, é para ficar doido mesmo. O que é uma energia de ativação, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo? Energia de ativação é como se fosse um cupido. Vamos lá, você está afim de uma gatinha ou de um gatinho, do que você quiser. E aí você não tem coragem de chegar lá. Então você pede para uma amiga, dizer, ei, ajeita ali para mim, de boa e tal. Para quando chegar lá, né, o clima ser mais amigável e tal, não sei o quê. Pronto, do mesmo jeito é a energia de ativação. A energia de ativação é a energia necessária para que os reagentes se transformem em produtos. O que é que a enzima faz? Ela diminui essa energia, facilitando a reação. Beleza? É isso que acontece. Quando a gente fala de reação enzimática, de ação enzimática, a gente precisa entender que vários fatores podem influenciar nessa ação enzimática. E as enzimas, elas são classificadas de acordo com o substrato ao qual elas se ligam. Tio Rafa, e como é que uma enzima se liga num substrato? A enzima se liga no substrato a partir de 2 modelos. O primeiro modelo que a gente conhece, chave fechadora. A gente sabe muito bem que aquela combinação de uma chave, ela encaixa na fechadura e só abre aquela fechadura. Porém, existe um segundo tipo de encaixe, que a gente chama de encaixe induzido. Tio Rafa, o que seria o encaixe induzido? O encaixe induzido é quando a enzima ela não é perfeita para o substrato, mas ela consegue fazer pequenas alterações para conseguir se encaixar naquela molécula de substrato. Tio Rafas, e essa molécula de substrato, ela se encaixa onde? Bom, ela se encaixa no que nós chamamos de centro ativo, tá? Ou ponto de atividade enzimático, que é o local específico da enzima onde o meu substrato irá se encaixar, seja pelo modelo chave fechadora, seja pelo modelo de encaixe induzido, mas os dois vão acontecer. E existem, além do mais, pessoal, enzimas que têm 2 ou mais centros de atividade, né? Elas podem se ligar em 2 pontos distintos, né? Ou muitas vezes ela precisa de um cofator para poder ter atividade enzimática, e aí entra a questão das vitaminas. Tem algumas enzimas que precisam do encaixe com a vitamina para poder fazer com que aquela proteína funcione, que ela tenha afinidade pelo seu substrato. Então, existem proteínas que só se encaixar com o substrato exercem sua função, e existem proteínas que necessitam de um cofator, tá? Esse cofator precisa se ligar à enzima e somente depois de ligada a esse cofator, essa enzima passa a ter uma função. Beleza? Então, muitas vezes, a atividade enzimática pode ser direta, como ela pode ser indireta, necessitando de um cofator. Você vê nessa imagem aí justamente a enzima com um cofator, pode ser poderia ser uma vitamina, se for orgânico, pode ser um mineral, um sal mineral, se for inorgânico, e, no caso, como é um cofator orgânico, eu chamo isso de coenzima, tá? No caso, uma vitamina, são cofatores inorgânicos, que eu também posso chamar de coenzima. E você vê esse cofator aí interagindo com a enzima e com o substrato. A enzima ela é ativada por esse cofator, acontece a união com esse substrato e tem o produto. Alguns livros trazem uma nomenclatura bem interessante, tá?
que a enzima, o complexo enzima com seu cofator, eu chamo de aloenzima. Agora, a fração proteica dessa aloenzima, que no caso é a enzima, eu chamo de apoenzima. São só nomenclaturas mesmo, estéticas, mas as enzimas elas são importantes porque elas atuam diretamente na união de moléculas e na degradação de moléculas, diminuindo assim a energia de ativação. Aí você vai ter também aqui dois tipos, também Rafael mencionou isso muito bem, mas a gente vai dar nome aos bois. A atividade das enzimas, elas dependem de alguns fatores, como a temperatura. Gente, enzimas da digestão, a maioria delas só atua depois de uma ativação. Por exemplo, o suco gástrico, as proteases existentes no estômago, elas só vão atuar, mano, quando tiver suco gástrico. E o suco gástrico só vai ser produzido quando tiver o hormônio pela indução do hormônio gastrina. Então, você vê também outros complexos, como, por exemplo, a tripsina, quimiotripsina, que são ativadas a partir de quimiotripsinogênio, tripsinogênio. Então, as enzimas, elas são bem específicas nesse lance de ativações, tá? Então, a temperatura vai contribuir para a velocidade da enzima. Tem até questões que colocam gráficos, né, Rafael? Até tal ponto, a enzima estava numa velocidade ótima, e depois ela diminuiu. Concentração de substrato, né? Se tiver muito substrato, a enzima também para de atuar. E a presença de ativadores ou inibidores. Aí eu tenho a inibição não competitiva, que é quando o inibidor ele não se liga ao sítio ativo da enzima, e a inibição competitiva, que é quando o competidor ele acaba se ligando ao sítio ativo da enzima, impossibilitando que a reação aconteça. Show, papai!